vigília. Porém, eu preciso compartilhar com a juventude o horário e a data. Vamos, então, ler a palavra. João 8, versículo 12. É a ênfase do texto. João 8, verso 12 diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Julgai vós segundo o padrão humano. Eu a ninguém julgo. Se, porém, na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado na nossa vida e te pedimos que o Senhor venha ainda mais abençoar os nossos corações. Clamamos, Pai, pedindo que abra-se os nossos olhos, que o Senhor venha abrir a nossa visão e que nós venhamos, Pai, a ver o que o Senhor deseja, que todas as coisas para a nossa edificação sejam ministradas em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse é um texto especial, pois aqui Jesus declara que ele é a luz do mundo. Ele diz: Eu sou a luz. Esse eu sou a luz está declarando a centralidade da iluminação. Somente em Jesus existe a luz. A luz aqui significa que não existe uma outra. Somente Ele é a luz. Aqui nós começamos a ver o fundamento da centralidade da fé em Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido que tudo na palavra aponta para Jesus e, respectivamente, a centralidade da fé significa que o que você crê precisa passar pelo entendimento da pessoa de Jesus. O que ele disse, o que ele fez e o significado da sua revelação. O texto bíblico está conectado. Ele, na verdade, aqui, Jesus está anunciando o que no começo já fora dito. Eu quero retomar aqui com você a ênfase da nossa série. Nós estamos ministrando, visando ver o que João viu. João, no texto do Evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, eu gostaria que você abrisse aí, porque nós vamos percorrer alguns versículos que estão ali. E você pode abrir aí a sua Bíblia no capítulo 1. E logo no verso 14, vamos repetir? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Entenda bem, quando João disse, e vimos a sua glória, ele está mostrando a sua glória, a glória de Jesus, a glória do Pai, que foi manifesta em Jesus. Ele está mostrando no Evangelho. Então, quando eu observo o Evangelho, eu estou contemplando isso que João viu. Agora, você sabe, o próprio texto que nós lemos, no começo hoje lemos o capítulo 8, versículo 12 até o 30,
E você sabe que nem todo mundo viu. Os fariseus não estavam vendo. Eles não acreditavam. E aqui, meus irmãos, nós temos algo muito forte acontecendo. Nesse exato momento, tanto os irmãos que estão aqui como que aqueles que estão vendo pela gravação, vocês estão sujeitos a estarem ouvindo, mas o coração está distante. O coração está longe. E quando que isso acontece? Primeiro, eu gostaria que você entendesse, nós não estamos falando de religião. A religião não tem efeito nenhum neste campo. Eu estou falando da religião na sua origem da palavra, que é o religare. O homem à procura do espiritual, do ser supremo. O que é a religião? Tudo que é ritual, que vai em direção do oculto, do espiritual, do superior. Isso é a religião. Então, quando nós pensamos no que estamos contemplando aqui, nós estamos vendo a revelação daquele que é o mais importante do universo. Ele é o mais importante de todas as galáxias que se possa existir. E quanto mais ainda sobre a existência da Terra. Meus queridos, a palavra de Deus está dizendo que João viu, mas nem todos viram o que João viu. E aí eu estou falando no crer. E eu gostaria de observar com você o porquê que esse texto de João 8,12 fala da centralidade da fé na pessoa de Jesus. Leia comigo aí o capítulo 1 ainda, a partir do versículo, capítulo 1, a partir do versículo 4. Entenda, nele, aliás, vamos ler do começo, porque aí vai dar sentido adequado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Repita comigo aí. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Perceba aí no verso 4 o que nós estamos falando. O que Jesus declara em João 8,12 é, na verdade, a repetição do que está no começo do capítulo 1. Jesus apenas estava falando ali para aqueles que estavam ali. Mas a base da revelação é Jesus, a luz do mundo. Existe até um entendimento, por exemplo, quando você mantenha marcadinho aí o capítulo 1, e vamos abrir Gênesis, capítulo 1, por gentileza. É melhor você visualizando. Na sua Bíblia, por favor. Irmãos, tem gente que não abre nem a Bíblia, fica esperando multimídia. Se você não trouxe Bíblia, meu irmão, você está errado. Você trate de trazer sua Bíblia, viu? Você está ouvindo? Senão vou chamar você aqui e vou dar uma Bíblia para você em público aqui. Ou vou dar uma Bíblia para fulano. Não vou fazer isso, né, irmão? Vocês entenderam. Mas eu estou vendo aqui de cima, aqui tem uns ali sem Bíblia, hein? Que negócio é esse? Aí tu já pensou, tu vai sendo parado no meio da rua, o ladrão vai roubar você. Diz, que é isso, rapaz? Sou até crente. Eu digo, rapaz, você não tem nem Bíblia. Não é? Essa foi horrível, mas você entendeu. Ou seja, não tem nem como você declarar nada. Meu irmão, mas está no celular. Eu digo, meu irmão, pare com isso, meu Deus do céu. Vamos lá? Agora, voltando para cá, leia aí comigo, Gênesis 1 até o verso 3. Numa só voz. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz.
Veja bem, a primeira coisa que Deus criou foi os céus e a terra. Mas quando ele foi construir todas as coisas, o que foi que ele declarou sobre essa existência? Haja luz. Sem isso, nada foi feito. Veja bem, nós estamos aqui só fazendo uma observação. Quando o texto de Gênesis foi escrito, não era esse o objetivo, explicar o que eu estou dizendo. Havia um outro objetivo. Eu estou apenas observando com você que na criação nada foi feito sem primeiro ter sido feito a luz. Nada foi feito. Primeira coisa que aconteceu, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava como no verso 2? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava onde? Estava como? Estava sobre a face das águas, no escuro. Não havia luz. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Essa luz não era a luz que emana do sol. O sol é construído logo em seguida. Haja luz. Então, eu quero deixar claro aqui esse princípio bíblico importantíssimo. Nós poderíamos aqui fazer uma comparação com a nossa salvação. Poderíamos. Tem todo o encaixe, ainda que teologicamente no fundamento não pode ser aplicado como uma regra. Mas tem toda a analogia correta. Nós estávamos sem forma e vazios, e disse Deus: haja luz. Como assim, pastor? No dia que você creu em Jesus, você passou a ser iluminado por essa luz suprema. Não é a luz do sol, é a luz que emana do poder de Deus. Então, eu quero aqui observar com você esse princípio. Agora, voltando para João, capítulo 1. Por que eu fiz questão de fazer essa observação? Porque nós estamos no capítulo 1, está falando de criação. Está dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Verso 3, vamos lá, todos juntos. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Todo mundo aqui já se recorda, já sabe de qual é salteado do que se trata aqui. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo aqui na palavra grega significa logos. No princípio era palavra. No português não combina bem escrever no princípio era a palavra. O termo certo é o verbo, porque está falando de uma pessoa que, ainda que seja a palavra, na gramática grega tem uma fácil compreensão, mas na gramática do português não teria sentido, principalmente quando fosse falar que ele era antes da criação. Antes da criação ele já existia. Qual é a palavra que pode ser flexionada, passado, presente, futuro, na linguagem do português? O verbo. Porque assim é a pessoa de Jesus. E aqui nós já sabemos lá, no texto de Gênesis 1, do que se trata. O que está escrito lá quando diz, no princípio criou Deus? Quem lembra aí, gente? Palavra Deus, qual é o termo hebraico lá? Elohim. É Elohim, repita comigo. Elohim, que é traduzido por deuses, que aportuguesando o negócio, para melhor entender, estava ali o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai está muito claro no texto, no princípio criou Deus, no português. E o Espírito está muito claro, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aonde é que estava o Filho? Quem lembra aí, gente?
A voz que ecoou, a palavra que ecoou, quem era? Era o Filho. Por isso que o texto do Evangelho de João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio. Eu gosto de exemplificar muito claramente, no período medieval, por exemplo, estava o rei sentado e o arauto anunciava a vontade do rei. Havia um arauto, você vai encontrar na história diversas versões, dentre elas ele batendo no chão com um determinado cajado, um tipo de ferramenta ali, ele batia, tinha a atenção das pessoas, então ele anunciava a vontade do rei. O rei, no entanto, na sua imponência, permanecia calado, quieto, mas a vontade do rei era emanada, era proferida. Então, quando foi dito, haja luz, estava em ação a palavra, estava em ação o Filho. Jesus no período do nascimento do Filho, ele carrega na versão da encarnação, no período da encarnação, ele carrega o nome de pessoa na terra chamado Jesus Cristo. Mas em sua origem, ele era Deus, ele estava com Deus e tudo foi feito por meio dele. Portanto, aí o verso 4 mais uma vez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 5 agora, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Aqui, mais uma vez, eu quero fazer essa analogia. Irmãos, é uma simples analogia, não é doutrina, tá? Só uma observação da semelhança do que foi feito no Novo Testamento e foi feito no Antigo. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, estava ele em escuridão, em trevas. Estava ali. E quando é dito haja luz, a luz resplandeceu sobre as trevas. Houve luz só naquele local que o Espírito Santo estava? O que vocês acham? A luz só deu ali naquele local que o Espírito Santo estava? Não. Ele disse, haja luz, irmão, ligou o disjuntor geral, entendeu? Ligou tudo. A luz emanou. Essa luz emanava de onde? Do sol? Não. Emanava do Pai. Do Pai. No Novo Testamento nós temos uma manifestação palpável dessa luz, um acontecimento. Temos ou não temos? Temos. Quem lembra aí? Essa luz que é mais forte do que a luz do sol, a ideia deixa. Vamos lá, quem é que lembra? Paulo, quando Paulo se converteu, né, irmã Miralda? Quando Paulo se converteu, o texto bíblico declara que pairou a luz, e era meio-dia. Quando Paulo vai dar testemunho, mais à frente do texto de Atos, ele diz, e então brilhou uma luz que excedia a luz do sol do meio-dia. O texto dá a entender na linguagem de hoje, tem uma frase da linguagem de hoje bem sugestiva, eu não me recordo agora, mas a explicação, a objetividade do texto, quando Paulo dá testemunho, ele declara, uma luz, ela emanou, ela brilhou, e foi mais forte do que o sol do meio-dia. Eu quero deixar claro que é o sol lá no Oriente Médio, tá? Não é esse sol aqui, por exemplo, agora, né? Nós estamos com o sol ali, mas a gente está sentindo frio, né? Pelo menos eu acredito que grande parte dos irmãos. De manhã cedo, então, o sol saiu e você estava com frio, né? Então, qual é a visão que eu quero que você tenha? Se você olha para o sol e vê ele com grande relevância, você não entendeu ainda que existe uma luz muito mais potente, que é a luz de Deus.
Nós só conhecemos como iluminação potente o sol. Deus é muito mais do que o sol. Aliás, Ele criou o sol. Irmãos, num estudo a respeito do sistema solar, você vai ver que o sol é o poderoso de tudo. Tudo que existe, ninguém ganha do sol em seu tamanho e potencial. Porém, nós estamos falando de algo muito maior, tanto é que foi Ele que criou todas essas coisas. Qual a relevância disso para a minha fé? Meu irmão, tudo, porque eu não sei se você já percebeu, mas inúmeras vezes as pessoas estão se portando como servissem a um Deus pequeno e que Ele é fraco, né? Ninguém tem coragem de dizer isso, mas na prática é isso que está sendo dito. Quando você se porta de forma incrédula, quando você se porta dizendo que está sozinho, desamparado, que esses problemas que você está passando são grandes demais, e aí você se senta e diz: agora eu quero ver Deus me tirar dessa. Ah, meu Deus do céu. Eu estou rindo, irmãos, porque é muito engraçado o ser humano, muito engraçado. Aí Deus dá lá uma faíscazinha e resolve tudo. Resolve tudo. Tudo. Me recordo de uma experiência que eu ouvi de uma senhora, que ela estava pedindo a Deus que Deus desse a ela alimento. Ela não tinha nada em casa. Eu ouvi na íntegra quando aconteceu. Ela não tinha nada e ela estava pedindo a Deus. E quando ela terminou de orar, uma pessoa bateu a porta e a pessoa estava ali com aquele alimento todo e muito mais do que ela precisava. E o que me chamou a atenção no testemunho é que, perguntando para a pessoa que foi usado por Deus para fazer aquilo, aquela pessoa ouviu que deveria ajudá-la muito antes dela pedir. Deus já tinha movido todas as coisas. No final, irmãos, ficou a pergunta: Deus ouviu a oração ou supriu a necessidade? Você está entendendo o que eu estou falando? Deus ouviu a oração ou supriu a necessidade? Supriu a necessidade. Deus viu que precisava e providenciou. Depois, quando ela orou, foi só o pingo no i. Foi só o complemento. Eu estou falando que a ênfase é do Deus que move antes até mesmo de clamarmos. Isso deve encher o nosso coração e nos impulsionar. E aqui, meus amados, é muito forte isso. Nós estamos lendo em João 1 que o que Jesus declarou em João 8,12 é apenas o momento em que ele declara isto que já estava desde o princípio. Mais uma vez, verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. O que o texto está declarando? O texto está declarando que, claro, João, quando escreveu, Jesus já tinha vencido na cruz do Calvário, ele já tinha feito tudo o que fez, e ele está contando agora esse fato. As trevas não prevaleceram sobre ela, sobre a luz. Aí ele começa a dizer assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Você sabe que, lendo sobre o profeta João Batista, em suas pregações, há um determinado momento do texto de Lucas, que as pessoas chegam para ele e perguntam: tu és o Cristo? As pessoas que nos enviaram, elas querem saber se você é o Cristo. E João Batista diz enfaticamente: não, eu não sou o Cristo. Mas aquele que me mandou batizar disse que aquele o qual eu vi o Espírito Santo vir sobre, este é o Cristo. Aí ele começa a falar do Cristo. Ele começa a falar da obra de Cristo. Olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo.
O texto da palavra, ele declara que João Batista, ele veio apontar quem era a luz. Ele veio declarar quem era a luz, ainda que ele fora confundido com a luz. E aí, continuando, versículo 8, ele não era a luz, falando a respeito de João Batista, mas veio para testificar da luz. Veja que a ênfase é qual aqui, irmãos? A ênfase é a luz. João Batista apontava para quem era a luz. Verso 9. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Mais uma vez, ouvindo a sua voz, vamos proferir o verso 9. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Observe aí a analogia que eu fiz, né? Esse versículo 9 nos faz a visualização dele, quando eu dei aqui o exemplo, né? Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz só ali onde o Espírito Santo estava sobre as águas? Não, ligou a luz geral, meu amigo, no globo total, no globo terrestre, tudo houve luz. Essa luz emanava do sol? Não, essa luz emanava do próprio Deus, do seu poder. Ele disse para a luz existir e a luz teve que existir. Por isso que é muito importante, meu irmão, você quer um fundamento para a sua fé? Pare de tentar dizer ou pensar como é que Deus vai te tirar dessa. Bem, acredito que Deus vai mandar o dinheiro, né, para me pagar as contas. Não, acredito que vai usar fulano. Aí a pessoa começa a fazer as medições. Saia dessa. Centralize a sua fé numa só verdade. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, da hora que Ele quiser, e o que Ele fizer será para a glória dEle. Tem um fator aí muito sério que nós temos que organizar a casa, é que no nosso tempo se prega muito sobre a glória do homem. Você percebeu isso já? Porque né, tem até uma música que diz quem não me ajudou, né? Quem não me ajudou vai se arrepender. Já ouviu essa? Ou seja, a ênfase está em quem? Está na pessoa que Deus abençoou. Viu aquela pessoa, você não creu, né? Você não acreditou. Meu irmão, pare com isso. Tudo que Deus faz é para a glória dEle. Então você pode estar maravilhado, pode estar assim, uma bênção, pastor, e tal, mas o pessoal precisa saber que eu fui engrandecido. Precisa não. O próprio Deus é que faz propaganda de si mesmo. Quero deixar claro aí que eu estou falando sobre esse cheiro de querer se colocar como alguém acima dos outros. Isso não caminha para a glória de Deus. Pastor, então tem muita gente errado. É isso mesmo que eu estou dizendo, você acertou. Mas é quase todo mundo, meu irmão. Está feio o negócio, está feio. Está muito feio. A pessoa, por exemplo, eu me lembro aqui uma vez, né, tinha uma pessoa aqui possessa, irmãos, dava 2 de mim no final do culto. E aí eu cheguei para orar pela pessoa, já percebi que o negócio estava sério. Aí coloquei a mão, já balançou. Aí eu digo, olha, capeta, sai daí sem estardalhaço e sem história. E aí a pessoa deu o solavanco, eu creio que naquela hora saiu em nome de Jesus, não houve nada e é assim que deve ser. Porque a nossa ênfase não é as trevas, é o Senhor, a luz que brilha. Irmãos, se medo enchesse o coração das pessoas, tinha muita gente convertida. O que converte é a luz. É a luz que muda a nossa história. Então, qual é o princípio que deve mover você? Eu sirvo a um Deus todo-poderoso que sabe como resolver problema. Não vou gastar a minha energia pensando como é que Deus pode fazer. Aí a pessoa começa a orar, irmãos. Senhor, o Senhor podia tocar no coração de fulano. O Senhor podia fazer desse jeito, daquele outro. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso, deixe Deus ser Deus. E só pense numa coisa, como é que está a sua vida?
Como está o seu coração? Você está andando na vontade de Deus? Você está emanando o brilho do Senhor na sua vida? Quem olha para você vê Jesus. Só pense nisso. Aliás, quem está na unção, ora por todos e ora muito pouco por si mesmo. Você sabia? Quem está no óleo, na unção genuinamente, não está preocupado com a própria vida, porque a presença de Deus, o poder de Deus, está controlando todas as coisas. E com isso eu já quero dizer para as irmãs, eu não posso deixar de dizer isso, aquela história que faz parte da identidade da mulher ser ansiosa. Não, meu irmão, faz parte da identidade do pecador. O que é a ansiedade? A pessoa quer trazer o que ainda não aconteceu para o agora. Enquanto não aconteceu ainda, ela está em crise. Por isso que, eu vou viajar, eu vou fazer isso. Ainda não chegou e a pessoa não dorme direito. Mas, meu Deus do céu, faça o seguinte, eu vou viajar daqui a um mês, por isso eu estou dormindo maravilhosamente. Faça desse jeito. Por quê? Porque Deus me abençoou, eu sei que vai ser. Não precisa eu trazer para agora. E nem me preocupar como que vai ser o que eu não posso resolver agora. Tanto é que o termo diz preocupações. Não andeis ansiosos ou preocupados com alguma coisa, porque cabe a Deus o cuidado de tudo. Você não pode promover nada. Daqui a um mês você vai fazer uma prova e talvez, se eu ficar, pastor, estou perdido nessa prova que vai ter, nesse concurso. O que é isso, meu irmão? Sua vida está nas mãos do Senhor. Eu quero dizer para você que você pode estudar 12 horas por dia. Se Deus não quiser que você passe, você não vai passar. E você pode estudar 12 horas por dia e Deus já tem o seu lugar lá. No dia você só vai fazer a prova para legitimar tudo que Deus vai fazer. Então, o que é a ansiedade? Falta de princípio aplicado, identidade errada. As mulheres não são sinônimo de ansiedade. Diga amém aí, minha irmã. Mulher não é sinônimo de ansiedade. Sabe como é que é, né, pastor? As mulheres. Ontem eu ouvi isso. Senhor, eu estava na reunião ontem. Aí a irmãzinha disse, irmão, sabe como é que é as mulheres? É um pouquinho ansiosa. Eu digo, um pouquinho, dependendo, meu irmão, deixa o marido doido. Né? Graças a Deus eu fui abençoado, não tenho essa luta, mas eu sei que você já deve ter ouvido falar de alguém que até os cabelos perde quando está ansiosa. Né? Isso não é de Deus não, irmãos. Como é que sara isso? Eu estou com a luz de Deus na minha vida. E essa luz é mais potente do que o sol. Ela existe porque Ele reina. Então, o que vai mover você? Essa realidade espiritual. É por isso que nós estamos verificando o Antigo Testamento, a criação, e estamos verificando o Novo Testamento, para entender João 8,12. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo que Ele é a luz de todas as pessoas que estão sobre essa terra. E Ele está declarando que a sua luz emana todo o globo terrestre, onde tiver alguém, onde tiver uma pessoa, a luz dele está sobre essa pessoa. Ela vai se apossar ou não, que aí nós chamamos isso de crer ou não crer. Mais uma vez o versículo 9, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. E aí o texto, você já conhece o verso 10 até o 12, trata-se do povo de Israel que não o recebeu, mas a todos os que o receberam, verso 12, no entanto, todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja bem, agora, qual o entendimento aí de filhos de Deus? É aquele que recebe a luz. E agora eu quero observar com você, rapidamente, ainda no Evangelho de João, quando nós lemos João 5, versículo 26, caminha um pouquinho para frente, João 5, versículo 26, o que nós encontramos aí? Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo,
também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Essa vida que ele está falando é a mesma coisa que a luz. Por quê? Porque sem a luz nada existe, nada é feito. Nada é feito. Então, o versículo 26, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho a vida em si mesmo. Depois, o capítulo 6, versículo 48, acompanhe. Capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Mantenha aberto aí, pare um instantinho. Quando Jesus utiliza, e eu quero explicar isso, que não pode parecer que eu estou emendando texto sem sentido aqui, né? Irmãos, olha só. A centralidade da pessoa de Jesus está no entendimento que ele é o Verbo que se fez carne. E esse Verbo que se fez carne é a luz que veio sobre a terra, conforme nós lemos em João 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Como assim a luz resplandece nas trevas? Jesus pregou a palavra, ele viveu no meio dos homens, pregou a palavra, e aqueles que eram para ser salvos foram salvos. As trevas se levantaram lá no período que Jesus estava sendo tentado no deserto. O diabo veio, tentou Jesus. Quem prevaleceu foi o Senhor através de Jesus. O diabo o aprisionou para ser morto na cruz do Calvário. Os irmãos lembram quando Jesus, na ceia, ele olha para Judas e diz: o que tens para fazer, faze-o depressa. Judas saiu e diz o texto que o espírito maligno, o diabo, aliás, Satanás, entrou em Judas. E ali estava o que Jesus estava dizendo em outro trecho. Nós não vamos ler todos eles, até porque eu não separei esses textos, eu estou só citando. Jesus disse assim, em determinado momento antes da crucificação: é chegada a hora do poder das trevas. Jesus estava dizendo o quê? Que haveria um momento, uma janela, aonde as trevas teriam determinado espaço. Eu acho extraordinário isso, porque só teve espaço sob a ordem de Jesus. O que tens para fazer, nós pregamos aqui outro dia isso, irmãos. O que tens para fazer, faze-o depressa. E então Judas se levantou, Satanás entrou nele, e aí você já conhece tudo. E aquele momento, qual foi a postura de Jesus quando estava lá no pátio do sumo sacerdote, da casa do sumo sacerdote? Jesus foi preso à noite, ele recebe o beijo de Judas, identificando quem ele era, e naquele momento Pedro ainda tenta libertar Jesus, cortando a orelha do servo do sumo sacerdote que estava no meio do grupo. Jesus vai e cura o jovem, coloca, né, a primeira operação plástica, irmãos, da história está ali, viu? Não é a primeira não. A primeira mesmo foi, a primeira operação sobre a terra foi feita lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deus tirou a costela, colocou de volta através do matrimônio. Então Deus fez ele adormecer, deu anestesia em Adão, tirou a costela, que operação, hein, irmãos? E fez a mulher para a glória dele, e assim agraciando a família sobre a terra, abençoando a terra com a existência da família. Muito bem, mas naquele momento Jesus é preso. Ele cura aquele jovem que havia sido cortado sua orelha. Ele vai ser julgado no Sinédrio. Antes de ser julgado no Sinédrio, ele está onde? No pátio da casa do sumo sacerdote. Naquele momento ali, Judas já tinham entregado, já tinham traído, ele já estava sob efeito de todo aquele ambiente, e Jesus se mantém íntegro. Ele ouve Pedro negá-lo 3 vezes. Um dos evangelhos narra que Pedro praguejou de Jesus na terceira vez que ele negou. Seria o semelhante a tecer uma praga.
Ele, quando praguejou Jesus, estava buscando provar que não tinha conexão com Jesus. Você imagina o ambiente. E diz o texto que Jesus olhou para Pedro, e Pedro então sai dali em pranto, pois caiu a ficha, caiu em si, de que Jesus outrora tinha dito que ele faria aquilo. Meus irmãos, Jesus se mantém íntegro, mas ele se mantém quieto, porque aquele momento era o momento em que as trevas iriam agir. Por isso até o diabo acaba sendo usado para a glória de Deus, porque ele jurava que estava vencendo. Pode acreditar nisso. Jurava que ele estava com tudo. E aí Jesus vai ser julgado por Pilatos. Aliás, no Sinédrio ele fica quieto também. Eles levantam falsas testemunhas, ainda que a maioria delas, todas elas basicamente, nenhuma delas convence de que era algo palpável. Então vai até diante de Pilatos. E Pilatos não encontra nele dano algum, nada que pudesse lhe dar para ser julgado e condenado à morte. Mas quando Pilatos vê, ele fica incomodado, porque, é claro, ele estava acostumado a ver pessoas lutando pelas suas vidas, argumentando para não ser morto. E Jesus não argumentou nada. Por quê, irmãos? Porque aquele era o momento que o poder das trevas precisava agir, e o plano estava em andamento. Jesus ouve de Pilatos: olha, eu tenho poder para te soltar, em resumo, né? Não, o poder que você tem, só tem porque te foi dado. Irmãos, que glória aquele texto, aquilo ali é muito forte. Estava ali a vida, e a vida é a luz dos homens. E ele então é crucificado. Crucificado foi, e naquela hora, ele entrega o Espírito a Deus, então morre. Diz a Bíblia que o centurião que estava no pé da cruz, acostumado, irmãos, o centurião estava acostumado a ver homens gritando, pedindo ajuda. Estava acostumado a ver homens até 5 dias na cruz, morrendo. A morte de cruz era uma morte lenta. E ele viu alguém declarar para Deus: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então pendeu a sua cabeça, ele morreu ali. O centurião diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Porque afinal de contas, em outras palavras, quem teria autoridade para deixar a vida, deixar esse mundo sob a sua palavra? Meus irmãos, ele é a luz dos homens. E eu gostaria que você clamasse a Deus no seu coração, pedindo que você consiga ver isso. Meus irmãos, eu já passei muita luta nesta minha vida. Mas se você pudesse ter me acompanhado, você poderia ver o seguinte: como que é possível? Irmãos, conforme você vai buscando a Deus, você vai sendo gerado de novo, literalmente. Conforme você vai passando o tempo na presença de Deus, agindo na presença de Deus. E aí eu estou falando de pessoas que buscam a Deus de verdade, e principalmente buscam pela madrugada, buscam orar e querem conhecer a Deus. Se você quer ser gerado, isso é literalmente... Isso vai acontecendo conforme sua busca, sua estrutura vai sendo mudada. Então, toda vez que apertar, vai vir uma atitude. Você lembra quando nós pregamos aqui sobre o livro de Esther? Eu me lembro, faz muitos anos, eu me lembro que eu gastei um tempo ali, investimos um tempo, aliás. E eu me lembro que eu ensinei aqui que o texto declara que o tratamento de beleza dela durou 6 meses. Você vai estudar o texto, você vai descobrir que nesse período de 6 meses a pessoa ficava tomando banhos em sais aromáticos, em óleo aromático, perfume mesmo. Banhos que tinham como único objetivo que na primeira noite de núpcias dela, quando ela transpirasse
o seu transpirar seria perfume. E o óleo significa, tem como simbolismo, o Espírito Santo tem um simbolismo do óleo. O óleo, pela sua consistência e impregnação da pele, dependendo do óleo, você vai ter que ter um bom sabão para poder retirar. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, nós podemos ver claramente quando somos transformados, quando essa luz de Jesus, ela emanou e ela foi até o profundo da nossa alma. Isso vai gerar uma estrutura onde, quando você estiver passando o aperto, vai sair os seus olhos abertos para ver a luz. Eu estou dizendo que ninguém vai ver, mas você vai ver. É uma experiência pessoal, é algo que nos transporta. E aqui, irmãos, veja bem, tem um fato da história muito importante. Normalmente a gente ouve sobre testemunho, sempre ouve o testemunho de coisas boas. Não é todo testemunho a pessoa vai lá e conta um milagre, foi uma bênção e tal. Mas ao redor daquele testemunho tem uma multidão de pessoas sem estrutura que se desviaram. Uma multidão. Irmãos, tem pessoas que estão cansadas de ir ao culto e não mudar. E aí, eu estou dizendo para você, não é só isso. Se vir só ao culto resolvesse, eu diria, farra a fila e ninguém falta o culto. Vai estar resolvido, está tudo certo. É relacionamento. Eu estou falando, eu estou aqui pregando, irmãos, é como se eu estivesse contemplando o emanar da luz. A luz que emana é algo que está dentro de mim, o entendimento, e que transpira quando no aperto. Eu não consigo me ver sem Jesus. Não consigo contemplar o meu futuro sem Deus. Não consigo. Mas há pessoas que não conseguem olhar nem para o futuro, porque já vem ele todo destruído. Digo, pastor, eu prefiro nem pensar. E não é assim que funciona. Eu estou dizendo que o que você precisa não é um futuro, você precisa de Jesus. O futuro será reflexo dessa luz. Senão, meus irmãos, você vai ver uma pessoa, vamos supor que Deus desse tudo que a pessoa quer. Você vai terminar lá numa mansão reclamando. Você vai terminar cheio de vida. Deus me deu tudo, eu pedi para viver até os 100 anos, já estou aos 110, com saúde. Você participa de maratona com 110 e reclamando. Porque a transformação não é manifesta se você tiver as coisas, sejam elas na sua própria vida ou materiais, bens materiais. Então, eu sou o pão da vida. O que Jesus estava dizendo? Irmãos, há uma conexão com todos esses textos. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo, eu sou a luz. Como assim? Ele usou somente uma linguagem diferente. Assim como você come pão e o seu corpo está fortalecido, assim será quando você se alimentar de mim. Então essa luz, e eu estou dizendo que tem a conexão, está tudo conectado, porque no começo do Evangelho, a ênfase é que o verbo era a luz. Então a linguagem de Jesus, eu sou pão, é na verdade uma forma diferente de falar que ele é a luz. Aí o verso, João 6, versículo 49. João 6, 48, eu sou o pão da vida. Aí segue o texto, os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Mais uma vez, Jesus usando uma linguagem diferente para falar de uma só base: a luz. A luz. O texto de João, capítulo 11, versículo 25, um pouco mais à frente, João 11, versículo 25, então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Mais uma vez, Jesus falando do efeito dessa luz, e ele agora chama a si mesmo que ele é a ressurreição e a vida. Linguagem diferente para uma mesma raiz: a luz dos homens, a luz do mundo. A existência dele dá acesso a toda a criação, a tudo ser feito novamente. E aqui, meus amados, conforme lemos no texto de João 1, versos 6 e 9, a declaração aqui é que a terra recebeu a luz. Porém, esta luz não é vista nem por todos. Voltando agora para João 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenda bem, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se tem a luz da vida, pode também declarar essa luz aos outros. Em outras palavras, essa luz que emana, ela emana para que emane também sobre os demais. O que é o Evangelho, irmãos? Boa nova. Normalmente as pessoas entendem o seguinte: pastor, a boa nova é que Jesus morreu e ressuscitou. E isso não transmite, já notou isso? Olha, meu irmão, Jesus morreu e ressuscitou para a pessoa lá do mundo. Se Deus levar a crer, você precisa só dizer uma palavra: Jesus, o cara chora. Mas pregar o Evangelho a toda criatura é ter a luz da vida. Ter a luz da vida e agora emanar esta luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora aqui, entenda bem um detalhe. Eu vou recorrer mais uma vez ao ensino que eu ministrei aqui agora há pouco sobre Gênesis 1. Só para você compreender, qual é o objetivo do que eu estou falando? Só para você compreender o que Deus tem como obra na sua vida. Entenda aí, Gênesis 1, só existia a terra sem forma e vazia. Vamos recapitular o que significa a terra sem forma e vazia, irmãos? Por que a terra era sem forma, sendo que não existe nada sem forma? Esse celular tem uma forma, o papel tem uma forma, o púlpito tem uma forma, não existe nada sem forma. Se você tiver um punhado de areia na mão, ela tem forma, tudo tem forma. O estado pode ser gasoso, pode ser sólido, né? E assim vai. Mas independente de qualquer que seja o estado, ele tem uma forma. Existe alguma coisa sem forma? Não, ali é uma linguagem que Deus está utilizando, que a Bíblia usa, para falar que a terra haveria de estar do jeito que Deus planejou. A terra teria no primeiro dia tudo que Deus assim ordenou: o sol, a lua, as estrelas. E assim fez o Senhor no primeiro dia, o dia e a noite. No segundo dia, tem lá a listagem do que ele fez. No terceiro, no quarto, no quinto. Então, no quinto dia, Deus terminou de criar a terra na formação que ele queria. Então, a terra passou a ter a forma que Deus queria. Quantos estão acompanhando o raciocínio?
Diga amém aí. Então, a terra passou a ter a forma que Deus queria. Mas o texto diz que a terra era sem forma e vazia. Vazia porque ela não tinha ainda o seu alvo maior, que era ser preenchida pelo homem e a mulher. Então Deus criou o homem do pó da terra, soprou-lhe das narinas e ele se fez alma vivente. Gênesis 2, verso 7. A partir do verso 18 tem a explicação de como a mulher foi feita, eu já expliquei aqui. E quando nós lemos em Gênesis 1, verso 26, a partir do verso 26 até o verso 28, onde Deus olha para Adão e Eva e diz: crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Aí você tem a resposta da terra sem forma e a resposta para a segunda parte, que é vazia. A terra agora estava preenchida com o seu bem maior, que é a coroa da criação, que é o homem. A terra estava muito bonita, mas ela não estava completa. O homem precisava estar na terra. Veja bem, isso aconteceu quando? Quando Deus disse: haja luz. Entenda, eu estou apenas dizendo, estou aqui fazendo uma analogia com o processo que Deus criou todas as coisas. No final que Deus criou todas as coisas, Ele disse: eis que isso é muito bom. E aí eu estou usando esse processo que Deus fez lá na criação. Aí depois você já conhece, capítulo 3 de Gênesis, o homem pecou, é ou não é? O homem pecou, e tudo deu ruim ali. Muito bem. Quando olhamos para Jesus, nós vemos algo semelhante. Já narramos aqui, João 1. A luz resplandece sobre os homens, a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevaleceram. Nós vemos algo semelhante com a criação. E da mesma forma, quando a luz resplandeceu sobre a sua vida, e você creu, havia o caos. Havia o caos. O que é o caos? Estava tudo fora de lugar, estava sem forma. É ou não é? Estava ou não? Não, pastor, estava uma bênção. Eu estou achando que sim. Tem irmãos, essa pessoa, eu aceitei Jesus, pastor, estava maravilhoso. Estava tudo uma bênção. Jesus só fez agraciar um pouquinho mais. É ruim, meu irmão. Tem muita gente com aparência maravilhosa, mas por dentro é vazio, é pura capa. Aí, você se converteu. E semelhantes, se nós formos estudar a doutrina aqui, sabe o que nós vamos encontrar? Que Deus foi colocando a ordem nas coisas, e a ordem é a constituição das coisas. Olha só a semelhança. Você passou a distinguir as trevas e a luz. Quando? Quando houve luz na sua vida. Você passou a saber, opa, isso aqui não é luz, isso aqui é trevas. Você passou a dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver, e antes você dizia que era show. E aí Deus foi pondo ordem, por quê? Porque Deus agora sentou com você e abriu a sua visão através da luz. Se você é novo na fé, começa a ler Mateus, você vai ficando maravilhado e vai dizendo, meu Deus, mas eu tenho que consertar muita coisa. Ah, meu pai, isso aqui eu não sabia não. Deus está fazendo o quê? Colocando ordem. E eu digo aos irmãos, isso é forte, irmãos. Mexeu comigo, eu creio que vai mexer com você também. Sou igual a você. Sou igualzinho, a mesma estrutura. Sou ser humano nascido nessa terra, igual a você. Você está entendendo que Deus está há muito tempo, eu não sei quanto tempo, houve luz aí na sua vida, houve Jesus aí na sua vida. Quanto tempo você aceitou Jesus? Mas tem uma porção de coisas que Deus quer por ordem,
que Deus quer colocar no seu devido lugar, coisas que você não tem e Ele quer colocar ali, Ele quer te dar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer, Ele quer realizar. Para que no final dos 5 dias, eu estou fazendo analogia com os princípios da criação, apareça Jesus em você. Que é isso, pastor? Eu já tenho Jesus. Meu irmão, a pessoa está pensando em largar a família. Tem Jesus aonde? A pessoa se desespera por uma formiga que mordeu o dedão. Tem Cristo aonde, meu amigo? Preste bem atenção, meus irmãos, porque essa história de que eu tenho Jesus, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu quero que você jogue fora esse negócio, porque isso aí causa em muita gente ficar dando desculpa para entender que é um sofredor e que vai para a glória desse jeito mesmo. O Senhor Deus quer colocar ordem no caos. Por isso que não existe cristianismo sem leitura bíblica, sem estudo da palavra, que é o quê? O estudo da palavra é o Senhor trazendo luz e você passando a perceber o que é certo e o que é errado. Irmãos, eu não me esqueço, um dia um pai bateu a minha porta do gabinete e ele disse: pastor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu digo: o que foi, meu? Pastor, deu tudo ruim lá com meu filho, está tudo fora do esquadro, o menino está fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Aí, irmãos, eu ouvi aquele pai, ouvi. Aí eu perguntei no final, eu digo: meu querido, você é crente há tanto tempo, você lia a Bíblia com seu filho em casa e ensinava a Bíblia? Irmãos, a pessoa ficou olhando para mim: mas como assim? E aí eu comecei a percorrer a Bíblia mostrando os textos que o pai é que tem que fazer isso. E ele então relatou no final que nunca havia feito, e que a única coisa que cuidou fazer foi trazer para a igreja, para os cultos, para as atividades. E eu disse: olha, o princípio é errado. A Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6. E lá mais à frente você vai encontrar, se eu não me engano, a partir do verso 4, você vai encontrar que você deve inculcar esta palavra na mente dos seus filhos. Você deve repeti-las, indo para o trabalho, indo para o campo, voltando, deve escrever nos umbrais das portas. Eu gosto da tradução que diz: tu inculcarás neles. E aí, irmãos, olha só, a falta de conhecimento que gerou um pai entender que criar no caminho do Senhor é trazer para a igreja. Quando a Escritura, irmãos, entenda bem, Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele disse. Por que é que nós procuramos estudar o texto profundamente? Procuramos estudar, porque não adianta inventar em cima do texto. Se eu não entender o texto no que ele está ensinando, você não poderá ter o respaldo do Senhor quando você for orar. Você vai estar pedindo uma coisa que Deus não disse. Você vai estar pedindo para Deus se mover por algo que Ele não tem nada a ver com isso. Eu ouvi uma história de um rapaz que ele se sentiu no óleo, na unção, ele começou a crer que Deus era com ele, que agora a vida dele seria tão mudada que ele saiu fazendo conta nas lojas. Digo: Deus quer que eu tenha conforto. Aí saiu comprando. E aí depois ele ficou esperando o milagre para pagar os boletos. E não teve, irmãos. Mas quando que Deus está mandando fazer isso, rapaz? Não, mas o melhor dessa terra, meu pai amado, o melhor dessa terra, eu sou filho do rei. Aí eu digo: ô, meu pai amado. E João era o quê? Lá na ilha de Patmos, né? João estava desviado, irmãos, hein? João era escravo lá na ilha de Patmos, mas ele tinha todas as coisas. O Senhor apareceu para ele. Pergunte se o Senhor apareceu para o centurião. Pergunte se o Senhor apareceu para o imperador. Mas o Senhor Todo-Poderoso apareceu na pessoa do Filho
com a revelação. Está aí nas nossas mãos o texto de Apocalipse. Irmãos, eu sou filho do rei nessa ótica. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui nessa manhã, que você já deve ter visto isso. Dá para dizer que Jesus está na vida de quem rouba ainda sendo crente? Dá para dizer que Jesus está na vida de quem ainda se prostitui? Dá para dizer que Jesus está na vida de quem ainda murmura, quem pragueja, quem fala mal do irmão, quem faz coisas pecaminosas, ainda que já tenha aceitado Jesus? Eu quero deixar claro aqui, porque eu disse uma palavra fortíssima, né? Joga fora esse negócio que eu já aceitei Jesus. Aí alguém pega só esse pedaço, olha aí o herege, né? Ou o herege. Presta atenção. O que é que afasta as pessoas lá de fora das igrejas? Uma multidão de crente que não é crente. Uma multidão de crente que não paga suas contas, que não dá testemunho, que não se coloca devidamente perante a sociedade. Qual a nossa ênfase? É Jesus Cristo, irmãos. Trabalhando, que Cristo seja glorificado. Vindo para a igreja, que Cristo seja glorificado. Exercendo o ministério que Ele me chamou, que Cristo seja glorificado. E isso não acontece porque Deus ainda não pôs ordem no caos. O Espírito Santo está pairando sobre a face das águas, mas não pôs ordem ainda não está da forma que Deus planejou. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, eu tive que pedir perdão para muita gente que eu fiz mal. Muita gente. No colégio, eu estava aqui entregando folheto na hora do recreio, nós fazíamos um culto. 15 minutos, um saía primeiro, já estava tudo combinado, até a diretora, todo mundo sabia. Tipo, 10 minutos antes de bater a campainha, a famosa campainha. Aí aquele parceiro que estava ali na incumbência, muitas vezes era eu, ia lá no banco do livro, pegava a caixa de som, a guitarra, ligava tudo, o microfone, tudo emprestado. Aí ligava tudo, para que quando começasse o recreio, já o rapaz do violão, da guitarra ou violão, conforme fosse, ele já chegava, já estava tudo pronto. Começou o recreio, começou o culto. Irmãos, eu me lembro ali de uma multidão ficar ali conosco, e a gente entregando, quando acabava o culto, a gente dava um jeito de entregar folheto para quem ia saindo. E eu me lembro de uma vez, o rapaz que estava entregando, ele disse: Renato, você não ouviu não, aquele grupo ali falando? Eles falaram horrores a meu respeito. E, rapaz, esse daí fez um monte de coisa errada, agora está se escondendo atrás da Bíblia. Eu tinha acabado de me converter, eles não conseguiram ver Jesus na minha vida. E aquele colégio ali era um que eu tinha que pedir perdão para muita gente. Eu já contei aqui essa história, teve um que eu fui pedir perdão, que eu tinha certeza que eu ia apanhar, porque eu tinha batido, né? Eu tinha certeza, de que eu vou pedir perdão para esse cara. Irmãos, era o cara que gostava de bater em mulher, aí eu tinha lá um negócio, eu tinha um negócio sério lá com esse negócio. Aí ele bateu uma vez numa amiga minha, deixou ela com os 2 olhos assim roxos, irmão, foi horrível. Aí eu disse para ele, eu digo, agora por causa disso, toda vez que eu te ver, tu vai apanhar. Aí, irmãos, podia ser numa festa, podia ser aonde fosse, passando na rua. Estou rindo assim, mas é rindo do que Deus fez. Deus é maravilhoso, irmão. Aí chegou o dia de pedir perdão para ele. Ele estava na frente do colégio, aí ele me viu, já ficou nervoso, ele de novo, né? Aí eu disse: não, rapaz, pelo amor de Deus, me perdoe, eu quero aqui pedir perdão para você, eu sou crente agora, quero pedir perdão por todo o mal que eu te fiz. Irmãos, eu só voltei a fechar os olhos para receber o burro, né? Porque eu digo, agora, eu conheci a peça, eu sabia que não era fácil o negócio, mas eu estava no jejum, para você ter uma ideia. Aí eu digo, se ele me bater, eu vou apanhar o tanto que for, mas eu não vou revidar, porque eu sou um servo de Deus agora. Irmãos, eu tenho a alegria de poder dizer que eu me converti, e desde lá eu nunca mais tive nenhuma prática daquela linha, graças a Deus. E eu atribuo tudo isso ao Senhor nosso Deus. Mas aquela pessoa, se me visse com a Bíblia depois, não iria dar autoridade
a Cristo existente em mim. Então, isso é por ordem no caos. A luz de Jesus, irmão, será vista na nossa vida, mas nós temos que parar de ser o que nós éramos. Nós temos que largar as velhas práticas. E nós precisamos andar conforme Jesus. Se você tem muito tempo de vida, talvez você tenha muito que consertar. Mas isso é absolutamente relativo. Porque talvez você é tão jovem e já aprontou tanto. Eu quero aqui nessa manhã, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida: a luz que é Jesus, quem anda nela não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, isso aqui é uma palavra imperativa. É uma palavra de autoridade. Repita comigo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por fim, se você tiver um local fechado e em plenas trevas, luz não existe, fechado. Tem aquela noite que é escuro. Você imagina uma pessoa andar num lugar completamente escuro. Está aí um bom exemplo, sua casa, você está lá dormindo e totalmente escuro e de repente você levanta e sai andando rápido. Por ser sua casa, você conhece os lugares. Mas imagina você num lugar que você não conhece. O que é andar em trevas? Andar em trevas e não ter a mínima ideia do que vai ser amanhã. Não é ter a mínima ideia de como que eu estou e a minha aparência. Trevas. Eu não sei o que tem pelo meu caminho, pode ter um buraco. Quem segue Jesus não anda nas trevas. Você pode ver que todos que seguem Jesus e estão vivendo como Jesus assim declarou, são pessoas que sabem o que são, sabem o que dizer e sabem o seu futuro. O meu futuro está na glória com Cristo. Eu vou habitar para sempre com Ele nos ares, eu vou subir naquele dia. A pessoa tem convicção, ela anda e não se fere. Irmãos, tem pessoas que estão pedindo para Jesus vir logo. Já viu isso? Eu não ando pedindo para Jesus voltar logo, não. Tem muita gente para se converter. Segura aí, Jesus. Tem muita gente para se converter. E está lá o crente: Senhor, volta logo. Crente egoísta. Você quer subir porque você está salvo? Seu egoísta. Você foi chamado para ver as pessoas. Qual é a maior coisa que Deus fez? A primeira delas, salvar você. Qual é a segunda maior coisa? Salvar as outras pessoas. Aí está lá o crente sofrendo: oh, Senhor, volta logo, eu não estou aguentando. E os perdidos? Aqueles que andam com Jesus não andam em trevas, portanto, não vai ter o joelho ferido, porque se feriu quando foi andar. Irmãos, ainda tem crente que não vê um palmo diante do seu nariz. Ainda tem crente que vai dar 2 passos, cai no buraco. Sabe por quê? Porque você ainda não saiu das trevas. Irmãos, os crentes que estão firmes em Deus não tem uma coisa que o Senhor não mostre. Só que a pessoa quer andar com Jesus do jeito que ela quer. Não, eu estou com Jesus. Só que para andar com Jesus tem que ter renunciado à própria vida, tem que ter tomado a cruz, tem que estar seguindo. E eu quero convocar você para isso, e à noite nós vamos continuar. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Retira todo e qualquer, Senhor, atrapalho das nossas vidas, toda a dureza do nosso coração. Nós te pedimos, Pai, transforme o nosso coração, a nossa vida. Transforme o nosso coração, não nos deixe do jeito que queremos, mas seja do jeito que o Senhor quer. Senhor, que as nossas vidas sejam arrebatadas das trevas para a luz. Aqueles que estão se ferindo porque ainda estão andando em trevas, pois não estão submissos ao Senhor genuinamente, não estão submetendo a sua vontade. Pai, abre a visão, meu Pai.
Abre a visão, meu Deus, e que a luz de Jesus venha pairar e venha mostrar toda a realidade que a pessoa está vivendo, e que cada um seja genuinamente, Senhor, entregue na tua presença. Pai, nós te pedimos, vem, Senhor, pôr a ordem no caos, vem transformar as nossas vidas genuinamente. Nós te pedimos, Pai, sabemos que não há nada de errado com o Senhor é Deus e não há outro, o Senhor é o único Senhor, mas nós sabemos que muitas vezes está tudo errado conosco. Nós não temos, Pai, conhecido a realidade espiritual que o Senhor proferiu na sua palavra, por causa da dureza do nosso coração, por causa da constância de vivermos da nossa própria forma. Nós te pedimos, Pai, livra-nos de nós mesmos, tira todo o vitimismo dos nossos corações, transforme as nossas vidas, meu Pai. Nós oramos assim, meu Deus, te pedindo misericórdia. Levante as tuas mãos, meu irmão, peça para Deus falar ao seu coração. Pai, ministra, Senhor, ainda mais durante o dia hoje, que os teus filhos sejam tocados durante o dia, que cada um receba a ministração do teu Espírito, e as coisas venham engrenar, Senhor, para servir, para obedecer, para se sujeitar ao Senhor, lindo e maravilhoso.